Olá, meu nome é Elton. Nessa apresentação eu vou falar um pouco sobre arquitetura de software e sobre uma dessas arquiteturas que é a Clean Architecture, que é uma que eu venho usando há alguns anos, já uns 2 anos e meio. Então eu vou dar alguns exemplos aqui de como implementar ela. Esse é meu site, se você quiser entrar em contato, lá tem essa palestra, tem alguns posts sobre arquitetura, inclusive o que gerou essa palestra aqui também. Então vamos lá, um pouco sobre arquitetura de software. Vamos voltar um pouco ao conceito de arquitetura, falar sobre arquitetura de construção civil, né? Se a gente olhar sobre essa planta aqui, esse desenho, a gente vai provavelmente perceber algumas coisas, né? Ela tem o que se parece ser alguns armários, tem algumas mesas. Analisando um pouco, provavelmente a gente vai chegar à conclusão que isso é uma biblioteca. Agora, se a gente olhar para esse diretório aqui, blog, tudo bem, pelo nome a gente supõe que é um blog, mas app, bin, config, public, tem aqui um gemfile, então provavelmente isso aqui é uma aplicação Rails. Olhando aqui, eu tenho aqui o nome Laravel, né, mas console, HTTP, ó, tem o Artisan, beleza, isso aqui provavelmente é uma aplicação Laravel. A primeira pergunta é, o que a sua arquitetura grita? Se você olhar para a estrutura de diretórios do seu projeto, o que ele vai falar para ti? O que essa estrutura fala? Ela é um sistema de contabilidade, por exemplo, ou é um projeto Rails, Laravel, etc. Olhando para esse exemplo aqui, eu tenho uma API, ok, tenho um makefile, eu tenho um domínio, uma entidade usuário, uma entidade livro, e tenho um caso de uso empréstimo. Provavelmente isso é um sistema de uma biblioteca. Legal. Então, vamos lá, algumas boas práticas. Então, arquiteturas de software não são, ou pelo menos não deveria ser, sobre frameworks. As arquiteturas não deveriam ser fornecidas pelo framework. Então, todo framework ele traz algumas sugestões de arquitetura, mas os frameworks são apenas ferramentas. Eu não deveria depender do framework. Arquiteturas de software deveriam falar sobre o sistema e não sobre os frameworks que foram usados para construir esse sistema. Arquiteturas de software são estruturas que suportam os use cases do projeto. Então a arquitetura ela tem que suportar a regra de negócio que ela precisa implementar, e não o framework que foi usado. Então, uma prática interessante é que uma arquitetura de software, ela, bem pensada, ela permite que decisões como framework, banco de dados, etc., elas sejam adiadas, sejam postergadas. Não preciso tomar todas essas decisões no começo, e uma vez que eu tomei essas decisões, a arquitetura ela deveria permitir que eu trocasse essas decisões, eu fizesse mudanças de uma forma mais fácil. Então, se você escolher um determinado banco de dados em algum momento do teu ciclo de vida do teu projeto, você precisa trocar de banco, essa mudança não deveria ser tão traumática. Então, isso são duas boas réguas de qualidade da tua arquitetura. Então, vou falar um pouquinho sobre a Clean Architecture. Baseado nesses conceitos que a gente falou, que eu falei agora, tem várias arquiteturas que implementam isso em diferentes formas. A arquitetura hexagonal, a arquitetura Onion e algumas outras, né? A Clean Architecture é uma dessas arquiteturas. Esse termo surgiu nesse post do Uncle Bob, e depois disso ele acabou escrevendo um livro. Então o Uncle Bob ele é autor de alguns outros livros conhecidos como Clean Code, Clean Coder, e depois em 2018 ele fez esse livro, arquitetura, que está em português agora, Arquitetura Limpa. O post é interessante, o livro é um pouco mais complexo, ele traz mais conceitos, mas são leituras interessantes. Um resumo sobre quais são os conceitos que a Clean Architecture traz. A primeira é que você deveria ser independente de framework. Outro é que o teu projeto tem que ser testável. Então ele faz com que o teu código seja facilmente testável. As camadas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. As camadas elas são fáceis de serem testadas. Independente de interface. Quando eu falo de interface aqui, de user interface, a gente não está falando só de interface gráfica, né, de páginas web, mobile, etc. Então, são qualquer forma de acesso às tuas regras de negócio. Pode ser uma API, pode ser um Lambda Function, um bot, uma linha de comando, etc. Independente de banco de dados, então faz com que você seja fácil de trocar de banco. E independente de qualquer agente externo. Então, se você precisa fazer conexão com o PayPal, por exemplo, e precisar trocar o PayPal pelo Stripe ou PagSeguro, etc. Essas dependências externas
esses agentes externos, você não deveria ficar tão dependente deles. O que eu curto nele é que ele é simples, é uma arquitetura simples, ela divide o nosso código em 4 camadas. A primeira é a camada de entidades, que representam as entidades das regras de negócio. Então, livro, pessoa, aluno, curso, são as entidades que eu vou manipular. A segunda camada é os use cases. Use cases são as regras de negócio que vão ser aplicadas sobre essas entidades. Empréstimo, cadastro, matrícula, etc. As outras duas camadas são camadas mais externas. A camada de controller é a camada que ela é a porta de entrada entre os teus usuários e a regra de negócio. API, CM, linha de comando, toda essa camada que converte os dados sendo esperados pelo usuário com as entidades, que é as use cases. Os controllers usam as use cases. E a camada de framework driver é onde estão os componentes auxiliares, né? Banco de dados, framework, leitor de arquivos, sistema de arquivos em si, são nessa camada. Então, esse é o desenho clássico do Clean Architecture, né? Então tem no meio, no centro, as use cases, as entidades, ao redor disso as use cases, ao redor os controllers e ao redor disso os agentes externos aqui, dispositivos, conexão com a web, o banco, etc. Então é sempre a camada mais externa conhece a camada mais interna e só. Então os controllers conhecem os use cases, usam os use cases manipulam as entidades, certo? Esse é o caminho da dependência, né? Essa outra representação é o mesmo conceito. Isso aqui, eu coloquei esses dois exemplos porque aqui, se você olhar a Onion Architecture, ele usa uma representação bem parecida com isso. Esse desenho aqui parece parecido com a arquitetura hexagonal, então, mas são os mesmos conceitos, né? Então, são formas de representar. Então, aqui eu tenho no meu core, aqui no meu núcleo, as entidades e os use cases, e ao redor disso eu tenho minha camada de controller e a minha camada de framework drivers, database, file system, etc. Configuração aqui nesse desenho separou, mas poderia ser junto, separar aqui, né? O que é legal da Clean Architecture é que você pode implementá-la em várias linguagens, né? Então, se tu clicar no Google, você vai encontrar em posts sobre vários exemplos, né? Aqui vou mostrar exemplos de Go. Então, os exemplos são para a linguagem Go, mas os conceitos são os mesmos. Então, eu achei interessante trazer esse exemplo, para poder ter alguma coisa concreta. E eu vou deixar aqui um repositório para que, se você quiser implementar isso em outra linguagem, para poder comparar, certo? Então, a camada entity, então eu vou mostrar aqui o código. Então, na minha camada entity, vou pegar aqui livro. Eu tenho, então, nesse pacote aqui, Go trabalha com pacotes. Então, nesse pacote aqui, eu tenho unificado aqui, junto aqui, um pouco de várias dessas camadas, né? Então, na camada entity, eu tenho aqui o que é o meu livro, certo? E eu tenho um conjunto de interfaces. Então, o Go trabalha muito com interfaces, outras linguagens também, então programar para interfaces é muito importante. E a Clean Architecture ela te faz fazer isso. Então, aqui eu tenho uma interface de leitura, então tudo que faz as operações de leitura da minha entidade, tudo que faz as minhas gravações da entidade, create, update, delete. E eu tenho aqui uma interface repositório e uma interface manager, que usa esse repositório, é formada por esse repositório. Aqui eu tenho a definição do manager. O que é um manager? Um use case específico para essa entidade. Então, é o meu CRUD, é o que faz as operações básicas sobre a minha entidade. E olha só, o que interessante é que o meu manager, quando eu instancio esse use case específico, eu passo para ele como dependência um repositório, uma interface, algo que implementa essa interface repositório. E aqui, logo junto aqui, eu tenho a implementação desse repositório em memória e em MySQL. Então, se eu precisar fazer, por exemplo, MySQL, MongoDB, Postgres, eu simplesmente vou implementar essa interface aqui em outros bancos de dados. Então, minha camada de use case aqui, que está representada pelo meu manager, ele vai sempre receber um repositório. Essa é a forma, alguma coisa que implemente essa interface. É dessa forma que eu consigo fazer a independência de banco de dados
que a Clean Architecture promete, né? Aqui eu também tenho o meu Manager Test. Então, outra proposta da Clean Architecture é que todas as camadas sejam testáveis. Então, aqui eu estou testando o meu Manager. Eu criei uma instância de um repositório em memória, chamei o meu Manager e se eu criar um livro, eu quero que tenha uma data, tenha um ID. Se eu fizer um find, se eu pesquisar, cadastrar, criar um livro e fizer uma busca e não encontrar, ou se encontrar, eu quero fazer atualização, certo? Então eu tenho nesse pacote, eu tenho aqui a minha camada de entidade e minha camada de use case e minha camada de framework driver, certo? Então tá dentro desse pacote aqui. Se eu fosse fazer isso em PHP, por exemplo, provavelmente talvez o manager eu poderia substituir pelo Doctrine. Então tem um pouquinho de, você pode adaptar isso para cada linguagem, mas aqui dentro eu tenho as camadas separadinhas aqui, certo? Aí eu tenho uma camada de use case, que são regras mais específicas aqui. Então, use case. Eu tenho aqui a mesma coisa, uma interface, que eu tenho um empréstimo e uma devolução. E esse meu use case, olha só, ele recebe como esse meu use case vai gerenciar livros e usuários da minha biblioteca, ele recebe dois managers, um manager de livro e usuários, um manager de livros. Então aqui está toda a regra de negócio do empréstimo de livro. Então ele vai receber, eu vou emprestar para um usuário um livro. Então eu vou pegar do meu banco de dados, meu use case que eu chamei de manager aqui, meu manager de usuários, eu vou pegar esse usuário, vou pegar esse livro. Se a quantidade de livros for menor ou igual a zero, eu retorno o erro que eu não posso emprestar. Se a pessoa já emprestou, eu digo que ela já emprestou. Senão eu adiciono. Veja que a minha regra de negócio, ela não sabe nada sobre as minhas outras camadas. Ela não sabe que é onde é que vai ser salvo, em qual banco, se é um arquivo TXT ou se é um MySQL, etc. Então aqui eu me preocupo simplesmente na regra de negócio. E aqui eu tenho os meus testes. Então eu quero fazer o teste do empréstimo. Eu posso usar mocks, aqui eu estou usando o conceito de mock, eu estou falsificando o meu manager, mas eu poderia usar um manager em memória, por exemplo. Use case, passo os dois gerenciadores, eu quero emprestar um livro, aqui eu estou usando mock, né? Eu quero tentar emprestar um livro que não existe, eu espero que o retorno seja não encontrado. Eu quero fazer o teste para o fato de eu não ter livros o suficientes. Então, a minha camada aqui está totalmente testada, independente das outras camadas. E aí eu tenho minha camada de controller. Minha camada de controller aqui, eu posso ter numa aplicação várias formas de acessar a minha regra de negócio. Aqui eu tenho dois exemplos. Eu tenho dois exemplos da camada controller aqui. Eu tenho um aplicativo de linha de comando e eu tenho uma API. O aplicativo de linha de comando, o que ele faz? Ele faz uma conexão com o banco de dados, ele instancia um repositório do MySQL, instancia meu manager, que é um use case que só faz gerenciamento de livros. O meu manager recebe a conexão com o repositório do banco de dados e eu faço aqui uma busca de livros. E eu faço ali, mostra o resultado na tela, certo? De novo, a minha camada de use case, de controller, ela tem os testes específicos dessa minha camada aqui. Então, eu só estou testando. O que eu preciso testar na minha camada de controller de aplicativo de linha de comando? Eu preciso testar se os parâmetros estão corretos, se o resultado esperado está ok, certo? Então, o que é legal outra coisa legal da Clean Architecture é que como as camadas estão bem divididas, fica mais fácil de eu, inclusive, escrever testes. Eu sei o que testar em cada camada. Então, cada camada é específica para uma funcionalidade. Então, na camada de use case, eu vou testar o use case independente de qual for, em que banco, etc.
Na camada de controller, eu já sei que as outras camadas estão testadas, certo? Minha outra exemplo de controller é uma API. Então, na minha API, eu tenho aqui, novamente, eu conecto com o banco, crio os meus repositórios de livro e aluno, crio meus managers, eu crio meu use case aqui, o meu empréstimo, passando essas duas funcionalidades, dois managers, e aí nos meus handlers aqui, que é o que responde meu HTTP, minha chamada, eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho de criar livro. Então ele recebe um livro do banco, ele recebe um livro, um post HTTP, transforma isso em um livro, eu crio aqui um livro e mando ele salvar o livro. Os meus testes nessa camada de controller são exatamente o que essa camada precisa fazer. Então aqui o meu create, por exemplo, ó, eu vou testar se eu passar esse JSON aqui e fizer um post para essa API, eu espero que o resultado seja 200, ó, 201, status criado. E aqui dentro eu estou passando para ele um manager falso. Aqui, estou passando um manager que é um mock do manager. Eu digo que quando eu fizer o create, eu espero que retorne um ID e OK. Então, minha camada de controle só precisa testar se os dados da request estão corretos, se os dados do retorno estão corretos. As camadas abaixo disso já estão testadas. Então, isso me deixa muito mais tranquilo na hora de escrever um teste. Então, aqui tem o exemplo disso. Certo? Então essa a minha camada, e aí detalhes de implementação que eu comentei ali, né? Mas a minha camada de handler, de API é um pouco mais complexa, então eu tenho handlers que são os responsáveis por tratar as requests e as responses. Eu tenho uma camada de presenter, que, olha só, que é o que a Clean Architecture tem naquela camada de controller, ele tem um presenter. Por que a gente pode usar isso? Por exemplo, na minha camada de entidade aqui, o meu usuário, pelo exemplo do usuário, o usuário ele tem um password. Só que a hora que eu vou transformar essa lista de usuários na minha API, eu não quero mostrar o password. Então aqui no meu handler de user, na hora que eu vou mostrar o list users, o que eu faço? Eu uso o manager para pegar os dados, então, todos os dados que vêm do banco de dados, e eu crio um usuário da camada de presenter, que ele não tem o password. Então eu consigo, para isso que serve a camada de presenter, é uma camada de apresentação. Lembra que as definições lá da Clean Architecture, a camada de controller é responsável por traduzir os dados que vêm da request dos dados, que vem da requisição do usuário, para informações da camada interna. Por exemplo, no create eu recebi dados do usuário, criei um usuário, uma entidade usuário e mandei persistir no banco. O contrário é verdadeiro. Então eu peguei um usuário do banco e vou traduzir isso de alguma forma para o usuário. Então o controller faz isso, certo? Então esse é o legal da Clean Architecture. E tem outra coisa interessante também, que são o conceito de middlewares, que não é da Clean Architecture, é o conceito de middleware HTTP, que são regras que são iguais em todos os meus handlers. Eu posso separar aqui, né? Detalhes. Esse exemplo está no meu GitHub, então github.com/emineto, Clean Architecture-go-v2. Então a ideia é, se você está aprendendo Clean Architecture, você pode pegar esse repositório e clonar ele, fazer um fork ou se inspirar nele para fazer em outras linguagens para ficar mais fácil a gente comparar isso. Algumas referências legais, então esse Screaming Architecture fala aqueles primeiros slides que eu comentei lá no começo, fala sobre boas práticas de arquiteturas. Eu gosto bastante desse post. O post sobre a Clean Architecture e o livro da arquitetura limpa, que é a tradução do Clean Architecture em português. Esse meu post é o que gerou essa apresentação, então é um pouco. Nele também tem o link para o primeiro post da Clean Architecture que eu fiz há 2 anos e meio atrás.
Então dá para comparar um pouco os aprendizados que a gente teve. E como eu estou estudando bastante sobre arquitetura de software, eu fiz umas anotações de vários textos e vários links e vários vídeos que eu estou salvando, que eu estou lendo sobre arquitetura de software. Então, que você dá uma olhada, tem vários posts e vídeos interessantes aqui. Então, eu vou atualizando isso com o tempo. Então, esse link ele vai sendo modificado. E se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo Twitter, twitter.com/mineto. No meu site você encontra lá essa palestra e algumas outras e alguns posts, então é uma das formas mais rápidas de me encontrar. Beleza? Espero que tenha gostado desse assunto e que pesquise bastante, pesquise um pouco mais, porque a arquitetura de software é um dos assuntos mais importantes da nossa área. Beleza? Valeu!